Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Como vocês sabem, eu sou professor também de graduação e os meus alunos terão uma prova. Para ajudá-los, preparei esse conteúdo especial, pois vai cair. Falaremos no vídeo de hoje de um assunto muito importante. Falaremos da estrutura de uma peça no âmbito do direito tributário. Acompanhe comigo sobre a ação anulatória de lançamento tributário. Pelo amor de Deus, você que é meu aluno e está assistindo esse vídeo, vai sim ficar atento e se inscrever nesse canal. @Prof. Guilherme De Luca, não vai cair seu dedo, pois eu estou aqui fazendo essa super revisão para você. Logo, em contrapartida, deixe seu like, se inscreva aí, que não vai custar nenhum centavo. Mas sem delonga, bora lá para o vídeo a partir de agora! Vamos falar dessa ação anulatória de lançamento? Preste atenção, se for o caso, vá pausando o vídeo para facilitar aí na anotação das suas conceituações e também das informações que irei falar. Mas afinal, o que é essa ação? E eu posso falar para você que é uma ação de procedimento comum. O rito dela é o rito ordinário e ela tem o propósito de obter uma tutela jurisdicional que tem o condão de implicar no desfazimento do ato administrativo de lançamento por conta de nulidade nele verificada. Sobre essa nulidade, pode-se dizer que ela trata de questões substanciais. Por exemplo, inexistência de obrigação tributária ou questões formais, como incompetência da autoridade lançadora, que isso é muito comum, vícios no procedimento ou no processo administrativo. São algumas situações aí que eu posso mencionar para você. E sua demonstração pode envolver não apenas controvérsia quanto à interpretação de normas e ao significado jurídico de fatos, mas também divergências quanto à própria ocorrência dos fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor, com ampla dilação probatória. Como ocorre aí na maior parte das ações, no caso da ação anulatória, não se busca a prestação de uma tutela jurisdicional pura, apenas condenatória ou apenas declaratória. A sentença, que dá pela procedência dos pedidos formulados pelo autor de uma ação desse tipo, tem conteúdo declaratório, constitutivo negativo e também condenatório. Preste atenção, conteúdo declaratório, constitutivo negativo e condenatório. Nessa ação, declara-se a nulidade do lançamento, que é desconstituído enquanto realidade formal autônoma em relação à obrigação que lhe dá origem. Caso a nulidade deva-se a um vício material que seja gerado pela inexistência de obrigação tributária a ser lançada, declara-se ainda a inexistência dessa obrigação e a impossibilidade de ser feito outro lançamento com o mesmo conteúdo. Além disso, condena-se a fazenda pública correspondente não só a não cobrar aquela quantia, mas especialmente ao ressarcimento de custas judiciais e de honorários advocatícios, que são despendidos para a propositura da ação. Exatamente porque, aí nesse caso, comporta a ampla dilação probatória, a ação de conhecimento, de rito ordinário, que é um instrumento mais amplo que o mandado de segurança para a discussão da validade do crédito tributário em questão. Na ação anulatória, podem ser discutidos os mesmos lançamentos que seriam judicialmente impugnáveis em sede de mandado de segurança. Mas fique atento a uma coisa, no mandado de segurança o prazo é de 120 dias. E no caso da ação anulatória, situações que vão além.
Repetindo para vocês, na ação anulatória se discute os mesmos lançamentos impugnáveis em sede de mandado de segurança, além de outros que demandem dilação probatória ou se tenham consumado há mais de 120 dias, porque nesse período inferior é MS. Como há condenação do vencido no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e pagamento de custas mais elevadas, especialmente nas justiças dos Estados-membros, a ação anulatória pode se tornar mais onerosa a discussão judicial do crédito tributário, ponto que também deve ser levado em consideração quando de sua escolha pelo contribuinte. Anulatória e depósito judicial. Para suspender a exigibilidade do crédito tributário, cujo lançamento se pretende aí anular, o autor da ação ele pode requerer a antecipação parcial dos efeitos da tutela jurisdicional, conforme artigo 300 do CPC de 2015 e artigo 151, inciso 5º do CTN, demonstrando a presença dos requisitos necessários. O mesmo resultado pode ser alcançado por meio do depósito do montante integral do crédito tributário. O depósito, é importante destacar, ele é apenas uma alternativa. É absurda a postura de condicionar o deferimento de tutela de urgência suspensiva da exigibilidade do crédito ao depósito de seu montante integral, pois o depósito, nesses casos, torna a liminar inteiramente desnecessária. A propósito do depósito, que cuida o artigo 151, inciso 2º do CTN, que montante integral é a quantia exigida pelo fisco e que se questiona na ação, e não a quantia que o contribuinte eventualmente considera válida e devida. Embora nós estejamos reportando ao depósito aqui em item destinado à ação anulatória, o depósito, em princípio, pode ser feito em qualquer tipo de procedimento, sendo direito do contribuinte, cujo exercício independe de autorização judicial ou administrativa. A opção pelo depósito pode ser desvantajosa em certos casos, quando a ilegalidade da cobrança for manifesta e ou o valor for demasiadamente elevado para as possibilidades do autor da ação. Trata-se, porém, da forma de suspender a exigibilidade do crédito, que deixa o contribuinte em situação de maior segurança, garantindo-lhe definitivamente a regularidade fiscal em relação ao valor questionado e evitando o surgimento de imprevistos indesejáveis. Eis que o depósito faz com que os juros passem à responsabilidade da instituição depositária. Para a feitura desse depósito, não é preciso pleitear provimento de natureza cautelar, tampouco requer a autorização do magistrado. Basta comunicar ao juiz a sua feitura nos autos da própria anulatória, pedindo a cientificação da parte ré para que respeite os efeitos suspensivos que lhe são próprios. O mesmo procedimento ele pode ser adotado no âmbito do mandado de segurança, utilizado para impugnar a validade do lançamento tributário. Neste caso, trata-se do posicionamento que hoje é pacífico na jurisprudência, que após alguma divergência acolheu a tese de que há muito vinha sendo defendida pela doutrina. Insista-se que o depósito é uma faculdade do contribuinte que pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido em juízo. Não é uma imposição ao exercício do direito de ação, porque o artigo 38 da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, determina a feitura do depósito do montante integral do crédito tributário no âmbito da ação anulatória, que deve ser interpretado conforme a Constituição. Não se pode vislumbrar em tal artigo, que eu acabei de mencionar, um obstáculo à obtenção de uma prestação jurisdicional ou uma condição da ação anulatória, porque isso representaria uma dupla inconstitucionalidade, onde temos a consistente em restrição de acesso aos tribunais e a consistente em violação do princípio da igualdade, discriminando-se em relação a contribuintes que tenham menos recursos.
O depósito ele só pode ser convertido em renda da entidade pública promovida depois de transitada em julgada a sentença de mérito, dando pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor da ação. Caso a extinção se dê sem julgamento de mérito, aí a conversão em renda é um despropósito, pois não há uma decisão judicial que justifique. Depósito e parcelamento. Em algumas situações, os contribuintes eles solicitam à administração tributária a possibilidade de parcelar o crédito tributário, porque a crise ela existe para todo mundo. E somente depois o questionam no âmbito de uma ação anulatória, depositando em juízo mensalmente as respectivas parcelas. Essa prática, às vezes, é feita por acaso, mas em outras ocasiões, ela é uma alternativa consciente e que é empregada para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por meio de depósito, e ao mesmo tempo mitiga as dificuldades de se fazer esse depósito aí de maneira imediata. Aliás, o depósito de cada parcela, que se vence aí e se torna exigível, ele torna imperioso o manejo da ação cautelar visando a manutenção do parcelamento. Do contrário, aí a Fazenda Pública, tão logo citada para contestar a ação anulatória, ela pode rescindir o parcelamento firmado, restabelecer a exigibilidade imediata do seu montante integral e tornar as quantias já depositadas insuficientes para a sua suspensão. Vamos falar da petição inicial? Assim como o inicial de qualquer ação de conhecimento, de rito ordinário, a ação anulatória ela vai seguir a redação do artigo 319 do CPC. Nesse caso, a petição inicial ela deve se atentar ao juízo a que é dirigida. Os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, profissão, número da inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, valor da causa, provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Deixa eu frisar para você algumas considerações. É importante ressaltar que o nome, ação anulatória, não é uma maneira essencial, pois podemos utilizar outras expressões. A parte, ela pode tratar de ação de anulatória de débito fiscal, anulatória de crédito tributário, anulatória de lançamento tributário ou até mesmo ação ordinária, sem que isso seja relevante. Essa dica, inclusive, vale para você que vai fazer OAB em tributário. O que importa é o pedido formulado. Se é pedida a decretação da nulidade de um ato administrativo de lançamento tributário, tem-se que a doutrina consagra como ação anulatória, a expressão mais comum, pouco importando o nome aí que é dado pelo autor. Essa regra vale para qualquer ação nesse aspecto. A ação anulatória é movida contra a entidade pública responsável pelo ato administrativo de lançamento, União, Estado-membro, município. O juízo competente para julgá-la será aquele em cuja competência estiver situada a sede da pessoa jurídica de direito público correspondente. E se tratando da União Federal, a ação ela pode ser movida pelo juízo federal do local onde for domiciliado o autor. Mas essa é uma particularidade ou peculiaridade das ações de conhecimento de rito ordinário, que pode ser fundamental para que sejam manejadas ao invés de um mandado de segurança. Neste caso, o MS ele será impetrado perante o juízo sob a jurisdição a qual a autoridade impetrada vai exercer suas funções. Local esse nem sempre fácil de determinar ou de fácil acesso ao impetrante. No tocante aos pedidos, há de se obviamente destacar que o pedido de anulação do ato administrativo de lançamento é fundamental. É esse pedido
e não o nome constante na primeira página da inicial, que vai caracterizar a ação como anulatória. E aí é de se observar que na hipótese de ser requerida apenas a desconstituição do lançamento, a inexistência de relação jurídica que autorize a feitura do lançamento, caso o julgamento procedente do pedido, apenas será fundamento da sentença e, como tal, não terá força de coisa julgada. Quanto ao valor da causa, ele deve ser um valor de crédito tributário cuja constituição é impugnada, incluindo juros, multas e acréscimos. Se o contribuinte questionar apenas parte do valor lançado, o valor da causa só vai ser esse valor que está sendo questionado. Algumas vezes ocorre da entidade pública demandada, diante do questionamento judicial de créditos tributários de montante elevado, impugnar o valor atribuído à causa ante o argumento de que ele é muito alto, o que pode prejudicar a fazenda pública, eventualmente perdedora. Porém, não existe qualquer amparo jurídico para essas impugnações. O valor da causa é o valor do crédito tributário impugnado, e o fato de ser a fazenda pública a parte adversa não vai alterar essa realidade. Fique atento aí que a inicial deve conter o requerimento para a produção das provas que o autor eventualmente pretende produzir e que são necessárias para a demonstração da ocorrência dos fatos sobre as quais se funda a sua pretensão. Exemplo, a juntada de processo administrativo. Bom, o que eu tinha para te falar é isso. Faça sua prova com tranquilidade, preste bastante atenção, não há segredo e nenhuma pegadinha. Bons estudos e não se esqueça de deixar aí o like, pois eu perdi tempo fazendo essa revisão. Então perca seu tempo também curtindo, se inscrevendo no canal e dando aquela moral para o seu professor. Forte abraço e até mais!